Supergirl, assim como Superman, é outro filme dessa nova leva da DC que diverte, mas não entrega muito mais do que isso. Eu já vou começar dizendo que eu fui pro cinema sem expectativa de me surpreender, e achando que talvez esse filme seria um Guardiões da Galáxia, um Ultimato, ou até mesmo Thor Ragnarok, que não é um dos melhores da Marvel, mas é o mais engraçado e o melhor do herói pra mim. Assim como eu também não fui esperando ver um Cavaleiro das Trevas do Nolan. Desde o começo, Supergirl se vendeu como um filme que viria na mesma pegada de Superman, que é algo simples, bem feitinho e com uma missão bem definida de começo, meio e fim. E basicamente foi isso que foi entregue aqui. Tanto que a sinopse é bem simples e bem fácil de entender. O vilão Crane acaba envenenando o Krypto e agora a Supergirl tem 72 horas pra conseguir ir atrás dele, pegar o antídoto e salvar o cachorro. E junto disso também aparece uma menininha chamada Ruth que teve a sua família assassinada por esse mesmo vilão. E por isso ela acaba se juntando a Supergirl pra poder se vingar. Não tem tanto mistério, mas tem muito clichê, vilão sem emoção e personagem mal desenvolvido. Começando pelo Lobo, que nos quadrinhos é praticamente um ícone cheio de presença e personalidade, mas aqui ele não teve nenhum tipo de trabalho ou desenvolvimento, servindo apenas como um fantoche para mostrar a possibilidade de surgir um filme dele no futuro. E apesar desse mau aproveitamento, eu gostei muito da atuação e da caracterização do Jason Momoa, porque se o personagem tivesse tido mais tempo de tela e relevância, ele poderia ter sido um grande destaque aqui nesse filme. Agora, o vilão Crane, ele meio que não fede nem cheira, ele é bem água de salsicha. Ele envenenou o Krypto? Sim. Ele matou a família da Ruth? Sim. Ele bota medo nas pessoas e sequestra meninas, adolescentes e crianças? Sim, também. Mas na tela, ele não passa esse ar de impossibilidade de ser derrotado. Não é aquela presença forte que faz a Supergirl duvidar e pensar duas vezes na possibilidade de vencer ele. Ele é um vilão que se safa em alguns momentos pela facilidade do roteiro para desenvolver a história, mas que quando a Supergirl finalmente usa a força dela, ele é derrotado sem mais nem menos. E se a gente tivesse em algum outro filme com um vilão mais importante, o Crane é o típico serviçal do chefão que vai fazer os trabalhos pra entrar na linha de frente. Sabe como se, por exemplo, no universo da Marvel, o Thanos manda um subordinado forte pra resolver uma missão dele, pra resolver uma parte dele, mandar um recado pros humanos? O Crane tem muito mais essa presença secundária do que pra um papel de medo real e desafio a ser vencido. E ainda falando sobre os clichês, aqui a gente tem aquele típico filme que poderia ser resolvido em meia hora, mas um detalhe faz com que uma cena mude e a gente consiga enrolar mais um pouco. Como, por exemplo, em um momento que a Supergirl ela tá na frente do Crane, com a possibilidade de poder derrotar ele, mas ela vê uma família morta no chão e resolve ir até lá, perdendo ele de vista. Cara, caso ainda fosse uma situação de uma família em ameaça, né, prestes a morrer, eu até entenderia caso ela deixasse isso passar. Agora, ela tá na frente da pessoa que tá com o antídoto, do cachorro dela que vai morrer, e ela também tá querendo se vingar ali pela família da menininha que tá acompanhando ela, que acabou sendo assassinada por esse cara. E ela deixa escapar apenas por aquele sentimento de heroísmo e bondade de ver a família que acabou de morrer. E eu não tô querendo dizer que a solução do filme seria acabar ali naquela cena, mas era simplesmente não ter uma cena inútil e fazer o Crane fugir de alguma outra forma. Arrumar uma desculpa e uma solução melhor, já que as possibilidades são infinitas. É só ter um roteiro com mais referência com um melhor desenvolvimento. Mas acaba que o básico já utilizado desde sempre foi reproduzido mais uma vez. E agora eu vou entrar num ponto do filme que eu vou dar um pouquinho de spoiler porque eu tô falando sobre a finalização, né? Sobre os momentos finais. Teve uma cena específica onde eu quase achei que tudo iria descer a ladeira abaixo. Eu já não amei esse filme, eu já não acho um dos melhores filmes de super-heróis já feito, só que tinha um momento específico onde eu tava com um sorriso no rosto, a cena aconteceu, o meu sorriso abaixou, veio um sentimento de decepção, mas logo em seguida o próprio roteiro, o próprio filme se explicou ali. Então eu achei legal. Que é quando a Supergirl chama a Ruth no momento em que ela vai matar o vilão, mas ela fala pra Ruth não fazer isso, porque isso não iria curar a dor dela e talvez só iria piorar. E aí elas simplesmente se afastam, só que logo na cena seguinte a Supergirl volta e mata o vilão enquanto a menininha tá indo embora. E eu entendo a lição de moral, a fé, a esperança, o coração puro que os filmes de heróis querem passar. Mas cara, depois que o vilão matou a família inteira da garota, se ela não conseguisse se vingar, seria algo que eu ia achar muito sem coragem do filme. Nesse momento, eu não me importo com ética, com certo ou errado, ou com as dores. E sim no fato de que a própria Supergirl, na cena anterior, matou milhões de vilões ali na frente, e aí na hora de matar o chefão, no qual ela tá literalmente lidando com a dor dela com o cachorro e com a dor dessa menininha, ela quer passar algum tipo de lição de moral, que pra mim não tem sentido nenhum. Óbvio que tem todo o sentido ético e tudo mais, das dores, mas no fato, na prática, não tem sentido nenhum. Mas pra além disso não ter de fato acontecido, eu achei o resultado final ainda melhor do que se a Ruth tivesse de fato matado, porque a Supergirl priva ela de mais dor, de mais trauma, mas garante que ela vai ser vingada, já que ela mesmo mata ali o vilão. E em nenhum momento eu duvidei da possibilidade do Krypto sair vivo ou não. É apenas um filme que tem uma jornada divertida e tá tudo bem. Só que eu não consigo me aprofundar mais ou tirar mais do que isso pra falar sobre o filme, sabe? Porque cada filme tem uma proposta. Alguns são feitos para emocionar, outros são feitos e pensados pra festivais e premiações, outros são feitos pra ser aquela comédia romântica da sessão da tarde. E aí, na minha
opinião, Supergirl foi feito pra ser aquele filme básico de herói divertido e que não tenta trazer uma mensagem profunda, alguma qualidade técnica diferenciada ou alguma proposta original, seja no roteiro, nos personagens ou na produção. Então não é nem justo eu querer comparar esse filme aqui com, por exemplo, os primeiros filmes do Homem-Aranha, o Batman do Nolan, ou outros filmes de herói que tentam trazer a essência e trabalhar o personagem de uma forma mais cuidadosa, com mais detalhes e sem pensar apenas no fator blockbuster. Então Supergirl se baseia nisso e não tenta fugir de ser um filme farofa. Mas até no fator farofa, ele acaba pecando por não desenvolver o básico, que são os personagens, a trama e o sentimento de medo real, que eu considero essencial pra conseguir desenvolver uma história pra gente conseguir se conectar com ela. E por isso que pra mim Supergirl é um filme 2 estrelas. Não foi uma experiência horrível, não é algo detestável, mas foi um filme feito pra ser divertido, legalzinho e nada mais. E foi assim que eu recebi. Mas agora eu quero saber como foi a experiência de vocês e o que vocês acharam do filme também. Comenta aí embaixo a sua opinião sobre Supergirl e não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo pra receber novas análises assim que elas saírem. É isso e até a próxima.